Só que para mendigar, ele recebe de Roma uma capa como autorização para mendigar à margem do caminho de Jericó. Por muito tempo, Bartimeu ficou à margem do caminho mendigando, com a capa nas costas, que tinha uma águia que representava o império de Roma. Mas ele vai ouvir falar de alguém que poderia mudar a sua história. E quando ele se coloca à disposição de ouvir falar que o Galileu, que estava curando, que estava ressuscitando, que estava levantando o aleijado, ele vai começar a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos, ele tenta abafar o clamor de Bartimeu, mas Jesus vai mandar os discípulos buscar Bartimeu, e a se apresentar para Jesus, a palavra que Jesus libera é: o que tu queres que eu te faça? A história também vai dizer que um homem conhecido como Salomão, nos últimos dias de Davi manda chamar seu filho e vai instruir Davi dizendo: seja homem, é momento de você assumir a responsabilidade do reino. E vai dizer as escrituras sagradas que Davi, quando ele passa a instrução a Salomão, a palavra de Deus vai dizer que quando ele se apresenta já como rei, ele olha, abre os cofres do palácio, e seu irmão, em que se rebela contra Davi, tinha usurpado todo o dinheiro do cofre, Absalão, para promover uma grande rebelião. E agora, quando Davi assume, já não tinha mais nada. A única coisa que Davi tinha era 1000 bois que estava dentro e voltado para o reino de Israel. Ele vai pegar os 1000 bois, vai sacrificar, e quando ele dorme, ele tem uma revelação no seu sonho. O próprio Deus se revela e diz: o que tu queres que eu te faça, Salomão? Vai entrar na história do tema dessa campanha. Eu construo essa mensagem debaixo de uma revelação divina, para dizer para você que todos que receberam a oportunidade, que o próprio Deus deu uma carta branca para dizer: o que tu queres que eu te faça, teve que deixar alguma coisa. Bartimeu deixa a capa, Salomão deixa os 1000 bois, e agora entramos na história de Esther, que teve que deixar e arriscar sua própria vida por aquilo que Deus iria fazer no meio do seu povo. Se você quer uma carta branca de Deus hoje, é amanhã de deixar alguma coisa no altar. É amanhã de deixar alguma coisa no altar. Eu não falo de finanças, eu falo da sua própria vida. É manhã de renúncia. Aleluia. A história conta que o rei resolve fazer um banquete de 180 dias para mostrar toda a beleza no seu palácio. Ele vai convidar as 127 províncias. E depois de dar um grande banquete, Assuero, ao terminar, resolve acrescentar 7 dias. Nesses 7 dias, Assuero, ele vai expor o que de mais belo ele tinha. Se fosse nos dias de hoje, era mais fácil. Pegava e a gente postava uma selfie, a gente já mostrava tudo nas nossas redes sociais. Mas Assuero convida as pessoas para se aproximar. E dentro do banquete, no 7º dia, que foi acrescentado no último dia, ele vai mandar chamar a rainha Vasti.
uma bela rainha. Sua beleza era algo anormal, chamava a atenção do seu reino. Só que nesse momento, essa rainha, ela também estava fazendo um banquete no palácio. Dentro do palácio, o rei Assuero vai mandar os seus conselheiros ir diante da rainha, porque ele deveria apresentar para o seu súdito o que ele tinha de mais bonito dentro do seu reino. Aqui eu já aprendo com a palavra de Deus que o que nós queremos apresentar nas nossas vitrines da vida, nós tiramos das nossas gavetas e expomos nas redes sociais, no nosso dia a dia. E isso não é pecado, porque a gente vai expor aquilo que nós mais amamos fazer, aquilo que nós mais amamos divulgar e fazemos. Mas Assuero vai ter uma decepção, porque Vasti, ela era uma rainha muito bela, conceituada, só que ela se acha na posição de renunciar um chamado de um rei. Sabe o que eu aprendo aqui nessa manhã com essa palavra? O problema não foi expor aquilo que ele mais amava, mas foi ele expor aquilo que ele não conhecia que tinha dentro da sua casa. Ah, tu vai pegar. O problema não é expor o que nós temos de mais belo, é expor aquilo que não conhecemos que temos na nossa vida. Ela renuncia o chamado do rei. Você conhece a história? E vai dizer a palavra que o rei ficou muito enfurecido. Ele vai chamar os conselheiros, e os conselheiros dizem: é bom que afaste ela, porque nós temos um problema. Se ela continuar rainha, todos os ministros, todos os príncipes irão ser desrespeitados. Elas acharão no direito de renunciar, de respeitar. Como a rainha é exemplo, e como ela fez, todos vão fazer também. Assuero vai dar ouvido o conselho dos conselheiros. Só que Assuero amava. E o maior problema aqui, que vai passar o tempo da raiva de Assuero. E Assuero vai voltar sua palavra atrás. Mas ele era o rei. E na Pérsia existe um dito que se o mandamento for imposto, não tem como voltar atrás, depois de ser selado pelo anel do rei. Ou seja, é sim, sim, ou não, não. Ou seja, o texto vai dizer que ele fica extremamente comovido e sente falta de Vasti, e vai mandar chamar a rainha de novo. Só que o seu súdito diz: o que foi decidido está decidido. Ele se entristece. Eu quero dizer para você nessa manhã que a vida de um homem, de uma mulher de Deus não está, querido, movida, alavancado por sentimentos. Porque sentimentos, uma hora você está feliz e outra hora você está triste. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. A nossa vida é regida pelos passos do Deus que nós servimos. E que nessa manhã se bate uma tristeza no teu peito. Existe um Deus no céu que tem observado, e Ele é suficiente para cumprir e suprir todas as suas carências. Aleluia. O texto desenvolve. Agora ele vai levantar um concurso de beleza, que ele quer colocar alguém no lugar de Vasti. Sabe o que eu aprendo aqui? O maior problema é quando nós procuramos preencher os vazios que na verdade não nos pertencem. O maior problema é preencher vazios com coisas ou pessoas
que não é o suficiente para poder realizar os nossos desejos e vontades. O desejo do rei aqui é suprir um vazio que tinha dentro do peito dele. O que eu quero dizer para você nessa manhã, com essa palavra, é que muitos de nós se diminuímos para caber num mundo de pessoas. Muitos de nós se colocamos numa condição para poder entrar no mundo de pessoas e preencher um vazio. Mas você que é mulher de Deus e homem de Deus não está aqui como um pedaço, querido, de espaço para poder preencher carências humanas. Você está aqui como um homem, uma mulher de Deus, para cumprir os desígnios que vêm da parte do nosso Deus. O texto diz que o concurso de beleza começa, e é um ano. Só que ninguém contava que uma judia, uma órfã, que foi criada pelo seu primo Mordecai, ela entrasse nessa história. Ela vai participar do concurso. E Deus, Ele vai usar cada um de acordo com aquilo que se pode ser dado a ele. E o que esta mulher, ela tinha de melhor, era a sua aparência. Ela não era somente uma pessoa que transparecia um ser humano belo, porque a idade chega para todo mundo. Todos nós sabemos que às vezes quebramos a cara por escolher alguém por formosura. O tempo vai passar. Nosso corpo não é mais o mesmo corpo como de 18 anos atrás e 20 anos atrás. Por mais que você procura melhorar em todos os aspectos, por mais que você se cuide, tenha uma boa alimentação, pratique exercício físico, tem noites de sono dormido, o tempo passa e não tem como lutar contra ele. Foi falado aqui nessa manhã sobre a velhice no salmo que Davi ele menciona. Mas Esther não era alguém bonita só por fora, mas era alguém que tinha nascido para poder fazer a diferença. Quer conhecer alguém belo? Senta com essa pessoa, conversa com essa pessoa, que você vai ver as belezas saindo dos seus lábios e as suas atitudes. Porque alguém belo diante dos olhos pode passar desapercebido, quando por dentro não é a mesma coisa. Você lembra de Naamã, general? Ou seja, ele era alguém que tinha uma boa reputação diante dos seus soldados. Ele era alguém que tinha, na verdade, o respeito das pessoas da Síria. Mas por dentro Naamã tinha lepra. E só sabia quem era Naamã, quem estava na casa dele, quando ele tirava a sua roupa, porque sentia o cheiro mal das feridas que ele trazia. Ou seja, eu aprendo com a palavra que Esther, tanto por fora quanto por dentro, era alguém diferenciado. E foi alguém que Deus escolheu para poder mudar uma geração cansada. Diz o texto, passa um ano de tratamento. O rei coloca várias mulheres no harém, e no seu harém vai se destacar Esther. Ela é escolhida como a rainha. Só que nesse mesmo período, o homem que criou Esther, Mordecai, seu primo, na porta do palácio, ele começa a ouvir uma trama. E essa trama iria tirar a vida do próprio rei. Ele vai denunciar a trama. Os seus registros serão escritos no livro das crônicas do rei. Só que o nosso Deus não deixa passar desapercebido um feito, pastor Alex, que nós fazemos. O nosso Deus, Ele não deixa passar desapercebido aquilo que passa desapercebido pelos olhos dos homens. E vai dizer a palavra que o rei Assuero
ele vai perder o sono. O nosso Deus não dorme. E naquela noite precisava de uma companhia. Vem comigo. Pastor, isso é metáfora, mas para que você entenda, quando o nosso Deus, ele olha para a terra e vê a necessidade de honrar um servo dele, ele vai tirar o sono de reis para poder te abençoar. Aleluia. É o texto que diz: Assuero não dorme e manda buscar os livros das crônicas. E no livro das crônicas ele leu o relato que havia uma trama contra o reino. E nessa trama ele começa a buscar se esse homem que denunciou, ele tinha sido honrado. Em paralelo a essa história, vai dizer que Assuero, ele levanta um ministro. Ele precisava levantar alguém, e ele vai escolher um amalequita. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, nessa manhã, eu colocaria: não deixe para fazer amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Esse amalequita, chamado como Ramã, ele vai fazer um feito que Saul não fez no passado. Vem comigo. Israel, ele vai entrar na terra prometida. Atrás havia mulheres, crianças e idosos. Os amalequitas entram por trás e matam crianças, idosos e mulheres. E o nosso Deus disse: eu vou vingar o meu povo. Eu vou exterminar da face dessa terra esses amalequitas, porque tocou uma menina dos meus olhos. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a obra de Deus, porque ai daqueles que tocaram a menina dos olhos de Deus. Havia uma promessa. Os anos se passaram e Deus escolhe Saul para poder executar essa missão. E todos nós sabemos, de fato, é bíblico, que Agag, o rei dos amalequitas na época, tinha a missão de cumprir aquilo que Deus tinha prometido fazer. Sabe o que Saul faz? Vai negociar as promessas. Vai dizer: Samuel, deixei vivo bois, deixei vivo reis, e agora? Samuel diz que com Deus não tem negócio. Ou é ou não é. Com Deus não tem negociação. Ou seja, o Senhor me visitou, mandou eu vir aqui dizer para ti que ele abomina a sua conduta. Mas Saul não para por aí. Vai dizer a palavra que ele tenta segurar o profeta. Preste atenção. Deus não tinha rasgado o reino de Saul. Deus tinha abominado a conduta dele. Quando ele segura a orla da veste do profeta, ele rasga. E o próprio Deus coloca a palavra na boca do profeta dizendo: olha, eu tinha até abominado, mas agora eu rasgo o teu reino, assim como rasgaste a veste do profeta. Não tenta rasgar a veste de profeta. Não toca nem na roupa do profeta. Se tiver diante de ti uma palavra para cumprir, cumpra a palavra. Mas sai de cena, porque quem conhece o profeta é o Deus do profeta. Aleluia. Aqui diz a palavra que ele negocia aquilo que era para ser cumprido. Então ele deixa para fazer amanhã aquilo que era para ter feito hoje. Dicionário Galileu. E os amalequitas, quando Ramã é nomeado, milhares de anos após, como primeiro-ministro de Assuero, vai dizer que a primeira coisa que ele faz é tentar humilhar o judeu. Mardoqueu estava passando e ele diz: eu sou o primeiro-ministro agora, fique de joelho perante mim. Mardoqueu se recusa. E o texto vai dizer que Ramã, com ódio, ele vai até Assuero e vai persuadir Assuero.
fazendo proposta para poder acabar com o povo de Israel. Uma atitude de Saul por não ter acabado com os amalequitas quase vai destruir Israel. Eu aprendo aqui: não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Aleluia. O texto diz que ele manda criar uma forca. Chega para o rei e diz assim: olha, vou te dar uma vantagem. Tu terá uma vantagem, terá ciclos de prata, de ouro. Mas esse povo aí não te adora, esse povo não se dobra. Se fosse hoje, poderia dizer que ele tinha lido a arte da persuasão com Cialdini naquele livro. Ou seja, ele vai persuadir o rei. O rei coloca um anel com o selo e diz: e assim então se faça. Só que ele não esperava que Deus sempre tem um elemento surpresa. E diz a palavra que essa conversa chega no ouvido de Mardoqueu. E quando chega no ouvido de Mardoqueu, Mardoqueu procura Esther e diz: olha, nós estamos correndo o risco de morrer. O nosso povo pode passar pelo genocídio. O que nós podemos fazer? Será que Deus não te levantou para esse tempo? Será que não foi Deus que te levantou para poder interceder pelo nosso povo? Mas sabe qual foi a palavra que ele deu para ela no final? Mas porém, se você não se levantar, Deus levantará outro para poder fazer esta obra. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Privilegiado é eu e você de estar de pé, ser o instrumento de Deus. Aleluia! Porque se eu não quiser fazer, Deus vai lá fora, levanta o melhor do que eu, põe no meu lugar para fazer o que eu faço de forma mais excelente. Aleluia. É assim que ele faz. Esther, sábia, não só bela por fora, mas também por dentro, diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, coloca o povo para jejuar, de prova, bota o povo para jejuar, porque eu vou jejuar também. Só assim, porque tem mais de um mês que eu não vou na presença do rei, e ninguém pode ir na presença do rei. Aí tu vai entender o início da pregação, sem deixar nada no altar. Bartimeu deixa a capa no altar. Salomão deixa os 1000 bois no altar. Esther precisava deixar o risco de perder a vida também no altar. O altar é lugar de sacrifício. E tu diz: mas pastor, vivemos na época da graça. A palavra vai dizer que no altar nós temos a nossa vida entregue como sacrifício diariamente. Esther vai entender isso. Bota o povo para jejuar, porque há mais de um mês eu não vejo esse rei. Mas se ele achar graça de me receber, no altar eu deixo a minha vida. Manhã de deixar a vida aqui nesse altar. Manhã de deixar, querido, os teus projetos aqui nesse altar. Da banda sai. Ela bota o povo. E não botar povo para jejuar a prova. Ela consegue colocar o povo para jejuar. Ela precisava agir. Me dá mais 10 minutos eu entrego. Ela bota o povo para jejuar. Vai jejuar o primo, vai jejuar o povo, vai jejuar ela, vai jejuar os súditos. Esther vai usar o que ela tinha de armas para poder se aproximar do rei. Eu creio que ela botou melhor roupa. Ela se perfumou com o melhor perfume, pastor Edson. Ela botou o que de melhor ela podia colocar. Se é o último dia da minha vida, por que não botar e dar o melhor? Nós precisamos viver com a mentalidade de Esther.
Nós não sabemos como será o último dia da nossa vida. Aí tu diz, já escuta a história de Jesus voltar há muitos anos. Mas tem gente que ainda não se apercebeu que Jesus também volta para aqueles que voltam ao pó também. Então, por que deixar o meu melhor para ontem se eu posso dar o meu melhor hoje também?